Bem, bom dia a todos, aqui estamos mais uma vez para trocarmos ideias. Como a gente estava falando há pouco, essas empresas que nós mostramos antes do nosso programa começar são aquelas empresas para as quais nós abrimos espaço e tem mais espaço para outras empresas que porventura vierem. Nós queremos contribuir com essas empresas, fazer com que elas cresçam e possam vir a ser no futuro colaboradores do Vida Inteligente, ajudar a suprir nossos custos que absorvemos sozinhos todo esse tempo. E agora, de 2 meses para cá, nós estamos tendo a contribuição de algumas pessoas que são nossos telespectadores e tem me aliviado barbaridade. Eu agradeço a todas essas pessoas de coração e que fique gravado aqui para todos. Bem, bom dia Lisa, Cleonice, Smush Dump, bonito nome, Silvia Renata, Walter Santos, Lígia, Júlio Correia, fez uma cirurgia nas costas, né, Júlio? Eu vi. Cacilda, Márcia Carromber, Simone, Minoro, Gilvana, vamos lá, quem mais? Valquíria, esses somos nós aqui. Então, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. O tema que se apresentou ontem à noite foi Anjos Sem Asas. Aí quando eu intuo esses é interessante, eu estava jogando bilhar ontem à noite, né, que toda terça-feira faz mais 20 anos que eu jogo bilhar na casa de um amigo. Faz 20 anos que a gente joga, toda terça-feira. E ontem, jogando bilhar, no momento que eu estava sentado ali, que não era minha vez ainda, aí, pimba, apareceu o tema de hoje. Até corri para anotar rapidinho, para ele não sumir, e depois eu fiquei pensando, caramba, o que nós vamos falar aqui com anjos sem asa? O que essa minha intuição me arruma, né? Mas nós vamos encarar, nós vamos lá, porque eu sei qual é o sentido, por que apareceu isso aqui. Tudo estava fora, acho que está perfeito aqui, né? Outra questão aqui, todo mundo gostou, a maioria, todo mundo não, minto, a maioria gostou quando eu coloquei fundo musical. Só que a minha caixinha de som fica bem embaixo aqui também desse microfone, que é barulhento essa câmera, que é essa câmera, câmara é de vereadores, essa câmera é muito boa e ela capta tudo que é tipo de ruído. Então, mesmo eu tendo uma voz forte, o som eu não consigo equilibrar ainda. Eu vou ver se eu consigo um pequeno sonzinho que toca CD, alguma coisa assim, ou que toque pendrive, para que eu possa fazer a música. Eu gosto de falar com música, eu gosto de falar e sempre falei, como eu disse para vocês, e as pessoas gostaram também, tá? E não dispersa de forma nenhuma. Então isso aí. Bom, as pessoas dentro da sua crença, dentro da sua fé, dentro das verdades dos outros, né, que a gente gosta de ficar divulgando por aí, papagaio de repetição sem saber o que está falando. É porque alguém te falou, alguém te pôs naquilo e você começa a assumir aquilo como a sua verdade e vai divulgando sem saber absolutamente nada se aquilo é verdadeiro ou não. Ah, mas deve ser, o meu coração diz, tá bom, se o teu coração diz, beleza. Sempre nos impuseram essa questão de anjo da guarda, aquelas coisas bonitinhas que bate as asinhas, essas coisas todas, né? Anjos existem? Olha, Jorge tem falado que nós vamos ser nós vamos ser seres alados no futuro. Não sei por que nós vamos ser seres alados, porque senão nós vamos precisar ficar voando por aí sem corpo e tudo. Inclusive o tema que nós vamos terminar nessa quinta-feira, eu acho que vai ser muito, muito importante a questão do astral, porque eu acho que nós vamos atingir alguns níveis aí que a gente precisa saber, para a gente poder aprender a discernir. E aí eu vou aproveitar para perguntar sobre esse negócio aí de se tem alguém batendo as asinhas. Bom, então as pessoas veneram, idolatram, rezam, acendem vela, batem tambor, fazem oferenda, faz de tudo para entidades ditas aladas, anjos, arcanjos, querubim, serafim e por aí vai.
Há pessoas que dizem que viram anjos, né? Não duvido, que a imaginação de cada um é a imaginação de cada um. Quando eu era mais militante da ufologia, eu sempre dizia nas minhas palestras o seguinte, quando eu ainda acreditava em ETs, quer dizer, extraterrestres que vinham para cá. Falo, você vai ver, o dia que você porventura for ver um extraterrestre, ele vai se apresentar a você da forma como você o imaginou, certo? Então, da mesma forma, é assim. Como nós já falamos em súcubos e íncubos, vocês lembram aqui, quando as pessoas têm vontade uma das outras, homens com mulheres, mulheres com homens, assim, e aí eles aproveitam esses súcubos e íncubos, eles aproveitam, se apresentam com a forma física das pessoas que vocês desejam, e aí suga-se a energia, faz-se aquele sexo e você acorda todo desenergizado. Então, o que eu fiz essa analogia? Pelo seguinte, que os anjos, arcanjos, a gente fica chamando. Um dia aparece, sabe-se lá o que aparece, que a imaginação cria, mas essa sua imaginação, ela vai fazer com que apareça para você o anjo, o arcanjo, o querubim, o serafim, da forma que você imagina ele. Se ele imagina ele com asinhas, se você imagina ele com cabelos louros, lindo pra caramba, com as asinhas maravilhosas, que bate sem fazer barulho, aquele manto maravilhoso, é assim que vai se manifestar o que tem que ser manifestado para você, né? Então, isso, nós temos N relatos. Opa, Alexandre, essa noite o íncubus me roubou energia. Tá vendo? Tá com maus pensamentos aí, seu Alexandre. Maus ou bons pensamentos, né? Mas tá aí, ó. Anjo, Cleonice diz que anjo é um estado de ser. Tá, o estado de ser de quem? De quem? Do ser humano? Eu não digo que seja, Alexandre, eu não digo que seja criação astral, não, nem mental. Nosso. Então, mas o que eu queria falar, na verdade, o tema que se apresentou era pelo seguinte, que esses anjos que as pessoas tanto fazem oferendas, promessas, pagam promessas e outras coisas assim, ficam alimentando isso no astral, fazendo com que isso tome mais força. Enquanto isso, nós aqui na Terra, aqui no plano físico, né, porque o anjo não tem, eu nunca vi um anjo aqui no plano físico, nunca ninguém baixou batendo as asas na minha frente ou na sua frente, já baixou? Já viu algum? Já bateu asas na sua frente algum anjo? Né? Anjo, arcanjo Miguel, não sei, fulano e tal, esses nomes todos. Olha, não estou querendo mexer com a crença de ninguém, só estou dando a minha ideia, porque eu disse ontem aqui na sala também, N vezes eu disse. O que eu falo aqui é a opinião do senhor Eustáquio André Patunas. Eu não falo por ninguém e também eu só falo aquilo que eu sei que posso falar, porque eu já andei nessa trilha, já disse. Bom, esses anjos que a gente nunca alcança, a não ser nas ícones, a não ser em quadros, a não ser em esculturas, a não ser tal, eles estão lá estáticos, parados, assim, e as pessoas ficam lá pedindo, tocando, beijando, isso aqui, aquilo lá, tal. Enquanto isso, né, verdadeiros anjos sem asas. Quem são esses anjos sem asas? Vocês conhecem N exemplos de anjos sem asas. Querem um exemplo? Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce na Bahia, os voluntários que trabalham, por exemplo, numa associação, numa entidade chamada CVV, Centro de Valorização da Vida, que é pessoas que atendem o seu telefone a qualquer hora do dia, da noite, para te confortar, para aquelas pessoas desesperadas, para aquelas pessoas deprimidas, depressivas,
muitas pessoas que estão pensando em dar cabo da sua vida. Anjos sem asas, aqueles que são voluntários e fazem aquele serviço nas estradas. Anjos sem asas que estão nas instituições de caridade, que pegam, fazem eventos, fazem coletas e levam para pessoas verdadeiramente carentes. Anjos sem asas que levam amor nos hospitais, vão lá tocar música, vão lá falar com as pessoas, vão lá conversar com os pacientes, dedicam uma parte do seu tempo a favor do próximo. E por aí vai. Voluntários de hospital de câncer, voluntários de lugar de tratamento de doenças mentais, Quando vocês vão à missa, que eu sei que a maioria, muitas vão à missa, tem uma parte da missa, que eu acho que é quando o padre fica segurando a hóstia, o cálice ali com a hóstia, e que ele faz todas aquelas dedicatórias, né? Olha, Deus cuida da gente aqui, para todas as pessoas que estão nos hospitais, para todos esses lares, para as pessoas que estão aqui, suas famílias, aqueles que penalizam no mundo e tudo isso aqui, tal. Isso. Mas aí é diferente. Isso aí é diferente. Você pedir para o ir manifestado e para pedir para anjos que estão em ícones é uma história. É uma história. Agora, você ser anjo sem asas, isso é o que vale, na opinião do Sr. Eustáquio André Paduras. Valquíria, anjos sem asas, todos que ajudam incondicionalmente. Muito bem. E que fazem isso com amor. Né? Salva-vidas, bombeiros, diz o Luiz Fabiano. A Lisa, eu vejo muitos anos de carne e osso, tem muito. Isso, Lisa, é isso que a gente quer chamar atenção. Chamar atenção para cá, para a terra, onde nós estamos, onde nós pisamos, onde nós... Tá? Isso que eu quero chamar atenção. O Júlio está brincando com a Lisa e diz que a luz dela dificulta a visão dele. Entendeu? A Simone diz, são consciências, aquelas que falam nos nossos ouvidos quando desejamos paz a alguém, quando damos um bom conselho aos outros, quando uma ação desinteressada, principalmente. Isso. Lisa, sou muito feliz, é por isso vejo que os vejo, não sou anjo não. Bom dia para todos, bem-vinda, Rita. Então, eu estou pedindo para que você deixe de adorar, idolatrar, venerar os seus anjos, a sua crença, tudo isso aqui em absoluto. Em absoluto. Você acredita no que você bem entender. Aqui você tem toda a liberdade de crença, liberdade de tudo. Continue acreditando naquilo que você acredita. Como eu acreditei em muita coisa, e ainda continuo acreditando, né, em algumas coisas. Só que eu acredito nas coisas minhas hoje. Mas não, nem por isso, continue acreditando, mas não se restrinja a ser espectador, a ser rezador, a ser doador. Porque as pessoas acham que vão em cultos, vão em missas, vão em doutrinas e acham que, nossa Senhora, o fato de eu estar lá, eu dei tudo de mim, eu recebi um monte de coisas, e aí sai de lá daquela porta para fora e vira aquela fera de novo, né? Que de anjo não tem nada, nem sem asas. Então as pessoas devem tomar mais ação, fazer com que aquilo que a gente fala seja a mesma coisa que a gente faz. Ser voluntário, professar sua fé do jeito que você quiser, você tem toda a liberdade de fazer isso, mas ao mesmo tempo fazer tudo aquilo que você fica lá, piriri, papagaio de repetição, fazer lá fora. Fazer lá fora pelo seu próximo.
Porque não adianta a gente ir rezar. Não adianta a gente rezar. Já falamos, reza um dia, oração vai ser tema do Vida Inteligente. Aguarde. Não adianta ficar rezando. Nós temos que agir. Não tem gente que se alimenta de oração. Não tem gente que se nutre de oração, que pague moradia através da oração. Não existe isso. Existe a ação. Existe você ir à luta, você procurar, você se doar. Aí você vai começar a se sentir bem verdadeiramente e você vai começar a se desenvolver como ser humano, como a gente diz, né? A gente tem falado aqui em linguagem de cara a cara, linguagem nossa aqui, né? Coisas do nosso dia a dia, que a gente não pode jamais esquecer das coisas do nosso dia a dia. Não podemos ficar pensando em ascensão, iniciação e outros se nós não cuidamos do nosso dia a dia. A vigilância dos sentidos, a questão do seio familiar, a questão das coisas que nós temos que trabalhar em nós próprios. Então não adianta ficar lendo, assistindo, vendo coisas lindas e ficar nos atendo a isso. Não adianta termos conhecimento, mas não termos absolutamente nada, não colocar esse conhecimento em prática. E o conhecimento, a prática começa na gente, como a gente sempre fala, né? Bom dia, Regina Eurico, bem-vinda. Não importa que você chegou atrasada, você é bem-vinda a qualquer hora. Viviane, eu também cheguei agora, mas creio que seja sobre anjos sem asas ou com asas. É isso aí, Viviane. Pelo menos você acordou mais cedo, que bacana. Simone, os anjos às vezes nos falam através de outras bocas, nos guiam até uma leitura que era necessária, nos guiam para a meditação, pois sem pacificar a alma, nos atrapalhamos inconscientemente. Simone, você tocou um assunto interessante assim. Você diz que às vezes eles nos falam através de outras bocas. Esses são os anjos sem asas. Sim. Que nos guiam até uma leitura que era necessária, nos guiam para a meditação. Mas é uma boa percepção se você percebeu realmente o que você escreveu, né? Porque eu não posso dizer, a intuição que eu tenho para gerar os temas do Vida Inteligente, diários agora, e todos esses 8 anos, eu não, jamais em momento algum eu aludi, ou disse, ou pensei que alguém está me intuindo. Alguém, um ser, tá, nada, absolutamente nada. Eu acho interessantíssimo que a coisa se apresenta, e só. Eu não vou dizer, fulano, você está me intuindo legal, meu guia, meu não sei o que lá, não. E olha só aí que eu tenho argumentação. Se algum de vocês leu o meu livro Memórias de um Kumara, que é o segundo livro, ali eu conto passagens da minha vida, do meu nascimento, da mulher que apareceu no quarto da minha mãe no dia do meu nascimento, na noite do meu nascimento, e depois essa mesma mulher apareceu em carne e osso lá na casa onde nós morávamos. Então, quem era isso aqui? Anjo? Sei lá, anjo não, era alguém. Então, o que são essas pessoas? Essas pessoas são... Não sei, eu não sei explicar o que aconteceu, quem era que apareceu lá. Se o Jorge vier aqui, ele vai dizer provavelmente que podia ser alguém de lá de baixo, ou as pessoas que eu descrevi e leram meu livro falando, nossa, provavelmente era a Nossa Senhora que apareceu. Não sei. Eu já vi algumas coisas, minha mãe enxerga muita coisa, mas a gente não tem... O grande problema do ser humano, se é que isso a gente pode chamar de problema, é que nós ainda estamos com os véus de Maia e a gente só pode explicar alguma coisa de acordo com aquilo que está aqui dentro da nossa mente, o nosso conhecimento. Eu não posso definir alguma coisa que eu nunca vi. Eu vou tentar definir essa coisa que eu estou vendo através de um conhecimento similar, um símile, como diz o nosso irmão Jorge, um símile.
Então eu nunca posso dar um relato fiel daquilo que eu vi. Eu acho que tudo isso aqui está mais ligado ao astral do que ao angelical. Vamos lá. Quem escreveu aqui? Luiz Fabiano, mais uma classe de anjos professores, né? Valquíria, Luiz Fabiano tal. Viviane, concordo com você, Luiz. O professor realmente é um anjo sem asas, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Professores são, sim. Que bom que tenha falado sobre isso, pois muitas pessoas não acreditam em si mesmas, diz a Smush, como é que é? Smush Dump, é isso que você falou? Como é que é o seu nome, Smush Dumpling? Escreve o seu nome depois aí. Se não consegue mudar lá em cima, escreve na frente do que você está escrevendo. Rita, estávamos aqui ligada nessa programação maravilhosa, muitas dicas fantásticas. Obrigada, Grego, por colocar no ar vida e experiência. Luz para você e para todos nós. Inteligente, alguém vir a usar a sua imagem para nos dar um alô. Parabéns, obrigado. Lilian, Viviane, mas aquele professor comprometido com o aluno, a Smush Dumpling ou Smush Dumpling, prefere colocar seus intuitos próprios com nomenclaturas diferenciadas. Valquíria, então, Grego, temos um mundo invisível em nosso entorno com suas manifestações. Exatamente o astral que nós vamos terminar esse assunto na quinta-feira, amanhã. Eu acho importantíssimo. E eu acho que as coisas vão se revelando gradativamente. Mas nós precisamos colocar os pés no chão. Nós temos que devagarinho. Eu sei como é que é difícil, né? Porque quando eu acreditava nas coisas, podiam me falar o que quisessem, que eu era tapado. Aqui, aviseiro, não queria nem saber. Não vai mudar meu ponto de vista, porque eu acredito piamente naquilo lá. Mais para frente, quando eu despertei, eu vi o quanto eu estava errado. Mas ninguém pode me julgar, porque eu fazia aquilo de coração, achando que era verdadeiro mesmo. Entendeu? Então, essa coisa que nós precisamos buscar. Essas pessoas e nós próprios nos transformarmos em anjos sem asa, né? Que escrever bonitinho nas entidades aí, nas comunidades, somos anjos de uma asa só, para voarmos temos que nos abraçar. Lindo, lindo, lindo. E na prática, nós fazemos a nossa parte? Você faz a sua parte? Eu acho lindo, eu me emociono quando eu assisto na televisão algumas coisas que mostram. Eu nunca esqueço um anjo sem asas, olha que bacana, eu nunca esqueço, deve ter passado para outro plano. O Jornal Nacional, talvez algum de vocês tenha visto isso aqui, o Jornal Nacional, não sei de quantos anos atrás, mostrou um velhinho, acho que era de 92 anos, ele pedia para usar as áreas livres dos terrenos das casas. E ele ia, as pessoas que cediam a área livre, ele fazia cultivo, ele arava a terra, 92 anos, ele arava a terra, ele plantava, jogava semente, ele cuidava daquilo lá, colhia as hortaliças e levava tudo para instituições de caridade. Um homem de 92 anos que devia estar sendo cuidado pela sua família, ter um fim de vida digno, ele se dedicando a contribuir para o bem-estar do próximo, com 92 anos. Isto é exemplo, isto me comove, isso me emociona. Se a gente vê aquelas pessoas que recolhem animais, aquelas pessoas que visitam os hospitais, como eu disse, aquelas pessoas que ajudam necessitados, alcoólatras, pessoas viciadas em uma série de coisas, os professores, muito bem dito pela Viviane, aqueles que estão com a alma, né, entregam sua alma, sabem o que estão fazendo, sabem da importância que é ser professor, porque você vai formar pessoas, você vai formar gente digna. Nossa, eu fui um privilegiado, porque eu pude escolher, pude estudar nas melhores escolas, apesar de ter sido expulso de todas, né, mas pude estudar nas melhores escolas,
e eu tive excelentes professores, né? Colégio Paes Leme, Colégio Arquidiocesano, puxa vida, foi uma... Nossa, eu agradeço a essas pessoas porque eram mestres de verdade, mestres verdadeiros, anjos sem asas. Vamos voltar aqui um pouquinho. Evandro, um grande abraço, querido. Espero você aqui ou qualquer outro dia em Floripa de novo, hein? Vamos lá. Vai, Corinthians. O ser humano pensa que anjo é gênio da lâmpada, só serve para fazer pedido. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Sabe pedir, pedir, pedir. Mas agir como anjo não consegue. Júlio, Valquíria, na realidade a minha operação foi para a retirada das minhas asas. Esse Júlio, eu vou te contar. Ficou uma marquinha, hein? Viviane, colocar os pés no chão é de cada um e no tempo de cada um. O importante é a pessoa conseguir sair do concreto e ir um pouco para o abstrato. Não adianta você ir para o abstrato sem estar com o concreto resolvido, né? Você vai tentar fazer o telhado sem uma das paredes, vai cair. Expulso de todas, caracas, você aprontava. Sim, senhora, Regina, fui expulso de todas as escolas que todas não, minto. Eu só não fui expulso do grupo escolar Rodrigues Alves na Avenida Paulista, que eu só fiz o 5º ano, admissão. Ali não deu tempo para me expulsar, mas o resto tudo expulso. Eu aprontava mesmo, aprontava. Simone, só com a mente calma e tranquila, pacificada, podemos acessar essas consciências, depois de trabalhar principalmente os desejos, medos e a ira. Sem dúvida, você falou bem, Simone. A gente tem que trabalhar primeiro as coisas que estão dentro da gente, que ainda precisamos resolver, essas coisas que se afloram a qualquer momento quando a gente fica nervoso, quando a gente fica contrariado, quando a gente fica deprimido. A gente vê quanta tranqueira nós temos aqui dentro ainda que precisamos resolver. A partir daí, você resolvendo isso tudo, você passa a ter consciência para pensar em outras coisas mais do mental abstrato. Aí sim. Rita, só enxergamos a partir do momento que evoluímos. Realmente, como você mesmo disse, quantas vezes eu não quis enxergar? É isso, mas isso não quer dizer nada, faz parte do caminho. Faz parte do caminho. A gente muitas vezes se nega a enxergar, a gente tem preguiça de enxergar, a gente gosta de ver. Enxergar é diferente, perceber é diferente. Quem sabe a gente falando aqui todos os dias, devagarinho, vamos ganhando aí um percentualzinho nessa resolução de todos nós, né? Principalmente para mim. Se eu estou aqui na frente com vocês é porque quem tem o maior número de tranqueiras sou eu. Viviane, o concreto jamais será resolvido porque parte dele fica na sombra. Não, mas a sombra, se a gente botar luz, não existe sombra, né? Se só tiver luz, tchau sombra, não vai ter sombra nenhuma. Então só tem sombra porque existe ainda, não tem luz plena em tudo quanto é lugar, né? Então é isso aí. Bem, então o importante é nós trabalharmos, e isso me entusiasma, porque existe muita resistência aqui, por exemplo, vida inteligente e interativo, né? Por que a resistência? Porque a gente fala assuntos do dia, a gente fala coisas que as pessoas não gostam muito de ouvir, umas gostam, outras não gostam, porque a gente mexe na ferida, que é a nossa ferida também. Então isso faz com que a gente vá buscando realmente e fazendo uma construção sólida. Para isso que nós estamos construindo. Mosaicos do novo ciclo, sim, mas nós temos que fazer, mesmo para fazer mosaico, mesmo para fazer qualquer coisa, o mosaico é feito de quê? De vidro, né? Não necessariamente. Mas, puxa, antes, para virar um mosaico, todos os elementos desse mosaico, antes, eles eram coisa bruta, que foi trabalhada, que foi lapidada, que foi preparada para virar pedaços do mosaico. Tudo houve transformação. E assim nós também. Nós precisamos dessa lapidação, desse beneficiamento, dessa mistura, desse cozimento, de todas essas coisas para que a gente possa virar a pecinha do mosaico. Que não adianta, mosaicos do novo ciclo, que lindo! Mas a minha peça não encaixa lá. Por que a tua peça não encaixa lá? Porque ela é diferente das outras. E realmente, é diferente das outras por quê? Na densidade, na cor, na coerência, numa série de coisas. Então não
adianta querer fazer parte do mosaico se você, se a pecinha que você é nesse grande mosaico ainda não está trabalhando. E é isso, quando a gente conversa esses assuntos do nosso cotidiano, quando a gente chama atenção para coisas que estão aqui dentro da gente, nós estamos exatamente procurando buscar isso, buscar como cada um de nós vai poder ir preparando essa pedra de uma forma que todas elas sejam homogêneas, bonitas, cada uma na sua tonalidade, cada uma na sua beleza, para que a gente possa constituir um grande mosaico lindo. Já pensou? Se nós tentarmos hoje colar as nossas pedras, não vai sobrar nenhuma. Não vai sobrar nenhuma, vai cair porque tem uma série de coisas, tem impureza lá e não conseguimos ficar retidos naquele mosaico. É isso que nós estamos aqui todos os dias falando sobre esses tipos de assunto, chamando a atenção para anjos daqui da terra. Aterriza, meu filho, aterriza, minha filha, aterriza, reza, mas dá uma aterrizada aqui, dá uma aterrizada e faz alguma coisa pelos que estão aqui. Os que já foram, tem muita gente rezando para os que já foram. Nós temos que olhar para quem ainda está aqui. Nós somos os anjos dessas pessoas que estão aqui e que não tem ninguém que reze por elas, que não tem ninguém que estenda uma mão para elas, que não tem ninguém que ajude, que conforte, que dê atenção. Estou falando besteira? Não, né? Mas, Viviane, tá, se acendermos uma luz num cômodo, toda a escuridão se vai, com certeza, e não tem sombra. Viviane, a Valquíria diz, Viviane começa a enxergar a sua luz. A Viviane tem luz, isso eu sei. Mas é teimosa também. Mas faz parte do processo dela. É uma boa alma, já falei isso para ela. Luiz Fabiano, por isso a prática da yoga, da meditação, exercício da vontade, e aos poucos vamos sublimando aquilo que parecia ser impossível de ser visto ou sublimado. Também, yoga, mas não é só na yoga. A yoga, ela ajuda você a ter esse equilíbrio, né? E depois, na prática, você tem que fazer mais. José Carlos, eu já percebo o meu pensamento se realizado. Dá um pouco de ansiedade e expectativa de como é realmente essa nova realidade. Ótimo, isso é bacana. E vocês não sabem, vocês não fazem ideia do que é perceber, olhar as velhas coisas de uma forma nova. Vocês não fazem ideia, é fantástico. Agni, gosto quando Jorge fala que a sublimação acontece quando enxergamos o erro e o compreendemos. Sim, e o resolvemos. Por isso que a gente deve, já falamos aqui nesses 75 programas, hoje 76, hoje, sei lá, isso. E quando a gente consegue ser espectador daquilo que nos aflige, numa situação, a gente verificar alguma coisa que nos matou, alguma coisa que nos prende no passado, a gente trazer isso à memória, sair de cena, como se nós fôssemos um tulco, um dublê, ficar assistindo aquilo de fora, que nem eu faço assim, por exemplo, quando eu termino os meus programas Vida Inteligente, depois eu vou para casa me assistir e fico assim prestando uma atenção do caramba. Em quem? Em mim. Para eu aprender, para eu ver o que eu falei, para ver como é que eu me expressei. Não se eu sair bonitinho na televisão, não. O que eu falei verdadeiramente. Pô, isso é bacana, cara. Você não imagina um aprendizado. Eu estou aprendendo com quem? Comigo. Então isso é buscar. E eu não estou buscando coisa nenhuma, hein? Não espero lugar em lugar nenhum. Não quero nada. Quero continuar levando minha vida, curtindo tudo que eu faço, o meu trabalho, e é por mim que eu faço isso aqui e pela humanidade, pelos meus semelhantes, sem esperar absolutamente nada. Às vezes eu fico bravo quando eu vejo que as pessoas se desinteressam, que as pessoas não são como elas verdadeiramente são, mas aí logo em seguida vem aquela coisa e diz, Gregão, cada um no seu processo, compreenda essas pessoas. Isso mostra o quanto você está atrasado. Se essas pessoas ainda te irritam, provam que você está longe daquilo que você fala. E é verdade, eu assumo o seu destaque.
Tá, ninguém falou mais nada aqui. Nossa, eu pensei que tinha coisa escrita, mas tudo bem. Então é isso. Eu chamo a atenção então para que a gente aterrize um pouquinho. Aterrissar, com 2 S, aterrisse um pouquinho. Veja os anjos daqui da terra, aqui de baixo. E se você não consegue ver nenhum anjo daqui de baixo, seja um deles, transforme-se num deles, faça a sua parte. Que bacana que é. Não precisa tornar público, não precisa fazer alarde, mas olha, eu conheço muitos anjos sem asa que dão baile e dão banho em muito anjo de asa. Esse anjo de asa está, por enquanto, até que alguém me prove o contrário, na nossa imaginação, no nosso folclore, naquilo que quiseram, naquilo que nos impuseram ao longo dos milhares de anos, ou milhões, sei lá. Então, anjos de verdade são os anjos sem asa, são aquelas pessoas, puxa vida, que vibram uma energia diferente, pessoas que dá gosto de você estar junto, de você ver a candura no olhar, a energia do abraço, a paciência. Entendeu? Eu de anjo não tenho absolutamente nada, nem de anjo sem asa, nada. Mas só o fato desses assuntos aparecerem, aí eu acho maravilhoso, porque é uma forma da gente aprender. Né? Mas deixa eu ver, vamos lá, quem está falando, agora escreveram novela aqui. Nossa. Viviane, mas eu estou falando das sombras que Jung fala que ficam no inconsciente das pessoas. Aquelas coisas que o ser não quer encarar, ele joga para a sombra. Ok, se você enaltecer suas qualidades... Se você enaltecer as suas qualidades, cadê? Fugiu. As contidas nas sombras desaparecem, não se manifestam. Tá. Acredito que somos, a Fernanda diz, acredito que somos todos seres em evolução e que a diferença entre nós... Vixe. A diferença entre nós e os anjos e arcanjos é que vivenciamos e experienciamos aqui na Terra. Eles não podem assistir o programa Vida Inteligente. Se anjos existissem, eles poderiam assistir o Vida Inteligente, com certeza. Fecho com você, meu querido, é isso aí, a Disalisa. Rita, comecei a assistir o seu programa através de uma pessoa muito importante para a minha vida e de minha família. Ela, através do seu programa, também fala de sublimar e entender o que passou hoje, e tenho aplicado isso para a minha vida. Muito bom. Valeu, Rita. É isso que vale a pena. Viviane, preciso ir agora, dou aula logo mais. Ouvirei o resto do programa depois que voltar à noite para casa. Bom dia a todos. Bom dia para você também. Bom trabalho, Viviane. Eu tinha alguma coisa que eu peguei como... que não sei o que é isso aqui, mas tudo bem. Então, eu creio que o que a gente conversou hoje já é um bom início. Anjo Alado diz, o Vai Corinthians aqui diz que Anjo Alado só vai aparecer no futuro. Sei lá, quem sabe, pode ser. Sei lá, no mundo da imaginação, eu não vejo necessidade, porque vamos pensar, antes da gente encerrar o programa, vamos pensar o seguinte: hoje eu estou nessa condição grotesca, todos nós estamos nessa condição grotesca, que é o nosso corpo físico, esse mundo denso, terceira dimensão, tempo, altura, largura e comprimento, tridimensional, né? Nesse estado físico eu não tenho asa, que poderia uma boa grego, mas por que a gente teria asa? Por que teria asa? Porque eu poderia voar, não precisaria ficar preso no trânsito, não precisaria andar com plaquinha, você sorria, você está em Garrafanópolis, eu poderia sair voando por aí. Então, asa no mundo físico. Agora, no mundo astral, no lado de lá, sem físico, que eu posso me deslocar para onde eu quiser, só com o pensamento, eu sou o pensamento, Pô, por que eu vou precisar de asa? Tim. Por que eu vou precisar de asa? Ué, se eu não tenho asa aqui, eu vou ter asa do lado de lá? Vou ter asa sim, porque do lado de lá, segundo falam aí, eu não sei, eu não lembro de ter estado lá, você pode criar tudo. Você está do lado, não tem nada, você cria tudo. Você é aquilo tudo, você pode criar o que você quiser. Então pode criar asas, aí sim. Quer sair voando sem necessidade de asa? Vai. O meu único desdobramento consciente não, que eu lembro, desdobramento que eu tive consciência daquilo. Eu voava por aí, pelo espaço, voava
sem vento, sem barulho, sem nada, um silêncio absoluto, e eu era só eu era aquilo lá, então é coisa de louco. Então não precisava nem de olho, nem de olho, nem de asa, nem de perna, nem de nada para estar lá. E era assim, foi bacana, foi uma experiência única. Mentira, verdade, ilusão, sei lá, mas foi maravilhoso. Bom, a Agri diz: Viviane, engata uma quarta marcha nas asinhas para chegar mais rápido. É isso aí. Eu gostei, muita gente ficou quietinha hoje aqui, tá? Eu vou até repetir para dar. Vamos ver, Josiele Maria ficou quietinha, Silvia ficou quietinha, Cacilda, o Luciano, quem mais? O Minoro não abriu a boca, a Giovana falou pouco, o André, Pablo Augusto, hoje ele está quietinho, vai ver que ele está com dor de cabeça, não falou muito, né, o Pablo Augusto? Então é isso aí. Só prestando atenção hoje, isso é bom. Gente, vamos rever isso aqui depois e vamos ver que tema que vai se apresentar amanhã, porque amanhã é um dia muito especial, né? Por que é um dia muito especial? Como todo dia é especial, cada momento é único, né? Mas agora eu vou deixar de viver no hoje para falar um pouquinho de amanhã. Eu estou deixando de viver o agora para falar um pouco de amanhã, que é exatamente pela importância de a gente fechar o assunto, o astral. Vai ser muito legal a gente fechar amanhã, e eu acho que depois disso nós vamos ter um grande entendimento e vamos passar algumas das nossas fobias. Assim espero, né? Porque quem mais se interessa em ouvir isso aqui, aprender, sou eu, tenho certeza disso. A Josiele está pintando e escutando, é isso aí, mas eu fiz você se manifestar, bacana. Isso aí, Agni, o que a Agni falou? Os quietinhos estão fazendo um trabalho interno, estão participando também. Isso, viu só que consciência? Tá vendo? É isso aí, a gente cutuca, e quando cutuca, aparecem as coisas lindas que todo mundo tem dentro de si. Todo mundo tem coisas lindas dentro de si, todo mundo tem um solzão brilhando dentro de si. O que tem que fazer é deixar esse sol brilhar, se externar. É isso, não tenha medo, deixe o seu sol brilhar, tá? Anjinho sem asa. Estou amassando pão, mas ouvindo a Giovana, pô, manda um pão para nós daqui, vai dar fome, eu não posso falar em pão, porque eu estou em dieta, né? 3 quilos e 400 gramas já foram para o brejo, tá? Em 3 semanas, muito bom, estou me sentindo muito bem. Então é isso aí, pessoal, vire um anjo sem asa, traga aquela realidade da sua imaginação, da sua fantasia para o plano físico, para a Terra, entendeu? Se você não consegue trazer o anjo, transforme-se nesse anjo, então, aqui. Transforme-se, ajude verdadeiramente enquanto você pode atuar nesse plano físico. Porque se você passar do lado de lá, eu acho que não dá para você fazer absolutamente nada. Grego, como é que você fala com tanta certeza? Falo. Você já viu alguém voltar do lado de lá? Não. Ontem alguém falou aqui no chat comigo assim sobre... no chat? Foi no chat? Será? Ou no Face? Não sei. Sobre... eu estava falando da canalização, né? Chico Xavier, então, não canalizava não? Falei, não disse que absolutamente nada. Eu acho que nós temos toda a condição de captarmos tudo. E ele foi por lá de lá, tinha prometido que deixou chave, três palavras código com algumas pessoas lá, para quando ele voltasse, para quando ele viesse aqui se manifestar, as pessoas tivessem certeza que era ele. Ele já foi embora, não sei quanto tempo aí, quantos anos faz, e também nem sinal. Não só ele, como todos que foram embora não voltaram para contar. 2 alternativas. Tem alguma coisa do lado de lá? Se tem, não pode vir pro lado de cá, né? Então, olha quanta coisa aí. Vamos fazer então aqui no mundo físico, onde a gente pode mexer, cheirar, tocar, abraçar, beijar, agir, se modificar, crescer, evoluir. Porque passou pro lado de lá, meu irmão, blau, tá? Então é isso aí. Gente, muito bom estar com vocês. Eu deixo para vocês o meu fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau, obrigado.